mediunidade. Neste módulo, vamos estudar sobre a influência dos espíritos, sobre os anjos da guarda e espíritos protetores, mediunidade, as diversas classes de médiuns, sobre a proibição de Moisés ao intercâmbio mediúnico irresponsável e sobre a prática da mediunidade. Em O Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte afirmativa: os espíritos podem ver tudo o que fazeis, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Na questão 457, Allan Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ao que os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem, surgem, em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Junto a este quadro, podemos ler: um belo exemplo de como o mundo espiritual se comunica e influencia o nosso foi a aparição do anjo Gabriel a Maria de Nazaré, na Anunciação de Jesus. E abaixo da ilustração, temos a célebre pergunta 459 de O Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Vejamos agora a interessante resposta dada pelos espíritos superiores à pergunta seguinte. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem, surgem, a um tempo, sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos verdes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Existem anjos de guarda? De fato, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo, uma espécie de irmão espiritual, ao qual chamamos o bom espírito ou bom gênio. Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos sobre o assunto na questão 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. A missão do espírito protetor é a de um pai com relação aos filhos. Há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Didaticamente, podemos estabelecer 3 tipos de espíritos amigos. O espírito protetor, que é o anjo da guarda ou o bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Os espíritos familiares, que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, e os espíritos simpáticos, que são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos. Abaixo da foto temos a afirmação: nem anjos nem demônios são entidades distintas. A criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, constituem a humanidade que povoa a Terra,
e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo dos espíritos, que povoam os espaços. Na questão 462, o codificador prossegue. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, divulgá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. A mediunidade. Allan Kardec, em sua época, classificou a mediunidade e os médiuns em duas grandes categorias, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Estudemo-las então. Médiuns de efeitos físicos: batedores, tiptólogos, motores, de translações e de suspensões, de efeitos musicais, de aparições, de transporte, noturnos, pneumatógrafos, curadores, excitadores. Exemplos de médiuns de efeitos intelectuais: audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores ou desenhistas, músicos. Com o surgimento da transcomunicação instrumental, foram desenvolvidos e utilizados vários equipamentos para se obterem mensagens mediúnicas, como o Vidicom, o Spiricom, aparelhos de transcomunicação por telefone, fax, rádio, TV, computador, etc. Segundo o modo de execução da mediunidade, temos médiuns escreventes ou psicógrafos, escreventes mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos, poliglotas e letrados. Segundo o desenvolvimento da faculdade mediúnica, médiuns novatos, improdutivos, feitos ou formados, lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, para evocação, para ditados espontâneos. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações, temos os médiuns versejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, historiadores, científicos, receitistas, religiosos, filósofos e moralistas e de comunicações triviais e obscenas. Segundo as qualidades físicas do médium, médiuns calmos, velozes ou convulsivos. Segundo as qualidades morais dos médiuns, obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, médiuns de má fé, egoístas e invejosos, bons médiuns, sérios, modestos, devotados e seguros. A mediunidade é uma faculdade existente na criatura humana, que pelo seu intermédio, os espíritos desencarnados conseguem comunicar-se com os encarnados. Desde que há homens, há espíritos, e se estes conseguem comunicar-se, podem ter conseguido em todos os tempos. As religiões e a história assim o confirmam. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: quem pode considerar-se um bom médium? Ao que eles responderam: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade.
Que tal conhecermos um pouco mais sobre os médiuns? Quem são? Como saber se somos médiuns? A palavra médium provém do latim medium e indica precisamente meio ou ponte de comunicação entre os espíritos e os homens. Será que todos somos médiuns? Todos somos médiuns, porque, em maior ou menor grau, todos estamos sujeitos às influências dos espíritos e porque transmitimos para o ambiente da matéria os mais variados influxos de nosso espírito, influenciando aos outros com os nossos pensamentos, atos e sentimentos. Se todos somos médiuns, a quem deve aplicar-se o termo médium, afinal de contas? Denominam-se formalmente médiuns aqueles cuja faculdade está claramente caracterizada e se conhece pelos efeitos de intensidade. Qual é a primeira obrigação do médium? A primeira obrigação é evangelizar-se, inclusive antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá estropiar-se com o personalismo, em prejuízo da sua tarefa. Jesus, quando se referiu à mediunidade, recomendou aos discípulos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Deixando claro que a mediunidade deve ser gratuita, pois ninguém deverá cobrar por aquilo que recebeu gratuitamente. Vamos aproveitar para falar sobre a glândula pineal e a sua relação com a mediunidade. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, considera a glândula pineal como a glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pôde identificar. Localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos, vem sendo estudada pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico psiquiatra, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que chegou à seguinte conclusão: a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. Os médiuns escreventes, o gênero de mediunidade mais espalhado e ao mesmo tempo mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Os médiuns podem ser divididos em duas grandes categorias. Primeiro, os médiuns de efeitos físicos, que são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Vejamos algumas fotos de materializações de espíritos com a presença de Chico Xavier. São possíveis com os médiuns de efeitos físicos, que produzem uma substância chamada ectoplasma, utilizada pelos espíritos e que permite a produção desses fenômenos. Por esse meio, eles podem se tornar visíveis a qualquer pessoa e geralmente apresentam-se com a aparência que possuíam em sua última encarnação. O segundo tipo são dos médiuns de efeitos intelectuais. São aqueles que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes, com as quais é possível aprender conceitos morais, científicos e filosóficos. Dentro da imensa variedade de médiuns, mencionamos os mais comuns. Audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Falantes ou de psicofonia. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Geralmente se exprime sem ter consciência do que diz,
e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Vemos aqui uma ilustração de Sócrates, um grande médium de efeitos intelectuais. Sócrates, que viveu em torno de 470 a 399 a.C. O filósofo grego tinha um guia espiritual, ou daimon, que o acompanhava desde a sua infância. E o próprio Sócrates assevera: graças ao favor celeste, sou acompanhado por um ser quase divino, cuja voz me desaconselha algumas vezes de empreender qualquer coisa, mas jamais me obriga a executar tal ou qual ação. Médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Sonambúlicos agem sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ainda estudando os médiuns de efeitos físicos, vamos encontrar os médiuns curadores. São os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. A fé aliada ao magnetismo do médium e ao auxílio dos bons espíritos pode realizar muitos fenômenos de cura. Podemos ver nesta outra imagem aqui que os médiuns curadores são classificados como médiuns de efeitos físicos. Você já ouviu falar no ectoplasma? O ectoplasma é uma substância de origem psíquica que emana do corpo do médium de efeitos físicos. Por meio dessa substância, os espíritos operam no mundo material. Aqui podemos ver uma ilustração de um desenho mediúnico da casa de Mozart, no planeta Júpiter, elaborado pelo médium Victorien Sardou e publicado na Revista Espírita do ano de 1858. Aqui observamos uma pintura mediúnica, ou pintura dos espíritos, como definida por Allan Kardec, para os portadores desta faculdade, que são aqueles que desenham ou pintam por influência dos espíritos. Ressaltando que só se pode chamar médium pintor ao que obtém produções sérias. Vemos o trabalho dos médiuns pintores, que produzem telas atribuídas aos mais célebres artistas da humanidade, com uma velocidade surpreendente, reproduzindo a técnica e os estilos característicos do pintor. Sem mencionar o trabalho de Chico Xavier, o maior médium espírita de todos os tempos. Aqui podemos ver 2 conselhos do seu guia espiritual, Emmanuel, para orientar a sua mediunidade. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, considerado o maior médium psicógrafo da história, Chico Xavier recebeu a seguinte orientação de Emmanuel, seu mentor espiritual: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, Chico indagou: qual é o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Vejamos agora outra importante orientação sobre a mediunidade. Lembro-me de que, num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Foi este o caminho que Chico Xavier adotou, com uma vida dedicada ao serviço, à renúncia e à caridade. Com a produção de centenas de livros de autores espirituais,
Chico Xavier tornou-se o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Cabe destacar que para esta mediunidade devem tender todos os esforços, porquanto permite que se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares. É por eles que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Os médiuns psicógrafos se dividem em 3 classes. Mecânicos, que não têm a menor consciência do que escrevem. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto, quer a própria mão. Médiuns semimecânicos, que sentem que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Nos mecânicos, o pensamento vem depois do ato da escrita. Nos intuitivos, precede-o. Nos semimecânicos, acompanha-os. São os mais numerosos. Médiuns intuitivos, que têm a consciência do que escrevem, agem como o faria um intérprete. Para transmitir o pensamento, precisam compreendê-lo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Existem muitas outras variedades de médiuns. Aconselhamos estudar o capítulo que trata do tema específico em O Livro dos Médiuns. Ao lado desta foto, podemos ver a mensagem especular escrita pelo espírito Leon Denis, através do médium Divaldo Franco, em outubro de 2004, durante o 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, com o título Reconhecimento a Allan Kardec. A psicografia especular, que é aquela que necessita ser lida diante de um espelho ou contra a luz, é uma impressionante variedade da psicografia. Vale a pena ainda conhecermos um pouco sobre TCI, que é a transcomunicação instrumental. TCI é o termo criado pelo professor Ernest Senkowski para designar a comunicação com os espíritos através do uso de aparelhos eletrônicos. Em 1927, o famoso inventor americano Thomas Edison declarou estar investigando um aparelho que lhe permitisse estabelecer contato com outro mundo. Só em 1959 se obtiveram os primeiros resultados, quando Friedrich Jungensen gravou acidentalmente as primeiras vozes de espíritos. Diversos investigadores passaram a estudar os fenômenos, como o professor Konstantin Raudiv, que conseguiu gravar mais de 72.000 frases de espíritos. A transcomunicação é hoje uma realidade, mesmo que em estado experimental, e continua sendo estudada em diversos países, principalmente na Europa e também no Brasil. Finalizaremos este capítulo analisando a proibição de Moisés. Nesta ilustração temos Moisés, séculos 14 a 13 a.C., que foi, sem dúvida, um grande médium em sua época. Proibiu a comunicação mediúnica pelo mau uso que dela era feito. Por que Moisés proibiu a comunicação com o plano espiritual? A proibição de Moisés encontra-se na Bíblia Sagrada, nos livros Deuteronômio e Levítico do Antigo Testamento, e tem servido como argumento para algumas religiões condenarem a prática mediúnica. Analisemos essa questão mais detidamente. Em primeiro lugar, se a comunicação com os espíritos foi proibida, é porque esta era possível. Verificamos que o legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse os costumes adquiridos quando escravizados no Egito, onde as evocações de espíritos eram comuns e facilitavam abusos. O intercâmbio era grosseiro e prejudicial. Ademais, os egípcios adotavam o politeísmo, a adoração a vários deuses, combatida por Moisés. Nesse tempo,
As evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam um comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Allan Kardec comenta: a verdade é que o Espiritismo condena tudo o que motivou a interdição de Moisés. Uma vez, porém, que os espíritas não oferecem sacrifícios, não interrogam aos adivinhos, não usam insígnias nem talismãs, repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. Interessante essa ilustração. O próprio Moisés, que proibiu a comunicação com os espíritos em sua época, 1400 anos depois, se apresenta a Jesus no Monte Tabor, durante a Transfiguração, junto ao espírito do profeta Elias, e nessa oportunidade ambos conversam com o Mestre. Consequências da prática da mediunidade. O Espiritismo não tem como meta somente a produção de fenômenos físicos, destinados a despertar os incrédulos ou curar enfermidades físicas e espirituais. As atividades curativas, além de demonstrarem a ação da misericórdia divina, servem ainda para alertar o ser humano de que ele é algo além da matéria. O contato com o mundo espiritual, através da mediunidade, nos mostra que, pela lei de causa e efeito, colhemos aquilo que plantamos, e que uma vida egoísta e orgulhosa só conduz ao sofrimento, ao passo que uma conduta pautada nas orientações do Evangelho encaminha-nos para um estado de equilíbrio e a verdadeira felicidade. Como podemos ler aqui neste quadro, todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Os espíritos superiores nos aconselham o seguinte: escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conhecendo a doutrina espírita. Até o nosso próximo encontro.